Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Hoje o tema que me foi solicitado para compartilhar com vocês e para nós refletirmos a respeito é sobre a obsessão. Uma coisa que a doutrina fala bastante, nós temos muitas obras a respeito. Mas antes de iniciarmos, gostaria de convidar todos vocês para se acomodarem de uma forma bem cômoda na cadeira, soltar os ombros, relaxar. Nós estamos em um ambiente muito próprio, onde todos nós aqui viemos buscar algo. Os benfeitores já estão presentes. Vamos respirar fundo, como Daniel na própria prece. Vamos respirar Deus. Vamos puxar bem fundo. Soltemos devagar. Mais uma vez. Rogamos a Deus, a Jesus, através do benfeitor espiritual dessa casa, o nosso irmão Arco Verde, que dirige as suas bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados nessa noite. Que assim seja. Sobre a obsessão, como já falamos, o que vamos comentar hoje aqui está nas obras básicas de Kardec. Fora as obras básicas e o Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e a Gênese, também vamos encontrar nas obras de André Luiz. Como é um tema muito vasto, eu vou procurar tocar, porque há muito conteúdo a respeito, e eu procurei decifrar para trazer uma linguagem mais acessível para todos. Aqui eu faço um registro da nossa casa, captada pelo nosso irmão Juarez, que vocês podem ver a dimensão e a grandeza da casa. Eu acho que uma imagem que dispensa comentários, né? Então, é importante que entendamos que nós todos somos espíritos. Espíritos encarnados, vivendo num momento sobre a matéria. Sendo espírito, somos energia. Tá? Espírito, energia. Antes de nós entrar no tema da obsessão em si, é importante frisarmos Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 459, ele aborda perguntando aos espíritos superiores o quanto que os espíritos influenciam em nossos atos. Qual é a resposta? Muito mais que imagineis. Por vezes são eles que vos dirigem. Meus irmãos, na verdade, o que Kardec nos traz é que eles estão no nosso redor. E nós, pela nossa vibração, suscetíveis a todo esse acesso. Vendo o conceito de obsessão que Kardec nos traz ainda, é a influência maléfica mais ou menos persistente que certos espíritos, encarnados ou não, efetivamente, ignorantes ou maldosos, exercem sobre a mente de alguém, daí decorrente consequências mais ou menos graves. Quando ele fala efetivamente ignorantes ou maldosos, é que muitos nos assistem nesse processo sem ter noção do que estão fazendo. Ou, por vezes, cada um de nós, dá esse acesso por uma questão vibratória. Agora é importante que nós pensemos, como espírito que somos, energia, pensemos que somos uma estação de rádio. Cada um de nós pode sintonizar no canal que deseja, ok? Quando nós sintonizamos num canal, nós vamos receber
a sintonia daquela vibração. Assim como nós pensamos e emitimos naquela vibração, iremos receber toda a vibração que está contida naquela sintonia. Obsessão, então, trata-se de atração de um espírito por outro, por ressonância magnética, ou seja, afinidade de padrão vibratório. É a sintonia mental que espíritos encarnados ou desencarnados e em estado de desarmonia moral. Lembremos que os espíritos se aproximam de nós por afinidade energética. O que Kardec quer dizer com essa questão de desarmonia moral? Porque a nossa condição moral, a nossa evolução moral pode e irá nos blindar de certos assédios. Voltando à questão de sintonia, o nosso cérebro é como um aparelho emissor e receptor de ondas eletromagnéticas. Ele emite e recebe ondas mentais. Kardec, lá no livro dos Espíritos, vai nos dizer que diga o que pensas e te direi com quem andas. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Ou seja, cuidemos o nosso pensamento para permitir ou não os acessos. Vou dar uma quebradinha aqui. Daniel, consegue desligar ali para mim, por favor? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não sei. Não precisa. Não precisa. O que acontece aqui, provavelmente vocês não vão enxergar. Aqui tem um número que vai de 1 a 10. Provavelmente eu tentei exemplificar aqui como uma sintonia, ou um nosso grau de vibração. Quando estamos numa vibração normal, uma vibração boa, elevada, nós transitamos aqui no 7, que é o nosso ideal, o nosso padrão. Quando emitimos algum sentimento ou recebemos algo de fora, lembre, recebemos, e nós somos afetados com um grau de tristeza, de raiva, de ódio, seja uma notícia, seja uma doença que acomete um familiar próximo a nós corremos o risco e caímos aqui para o 4. Se nós olharmos a frequência do 4, ela é muito diferente ao 7. O que eu quero dizer com isso? Que aqui nós estamos suscetíveis a alguns irmãos que nós não gostaríamos de ter presentes a nós, que poderão nos trazer alguns desconfortos. Ok? Até aí? Diniz, mas não é fácil se manter aqui. Não é. Nenhum de nós tem 100% essa condição. Mesmo os médiuns mais preparados, mais experientes, vigilantes, que são, por vezes, na frente de uma televisão, a gente se depara com uma notícia muito triste, pronto, foi o que bastou para cairmos aqui no quarto. Porém, Kardec vai nos mostrar isso, que nós temos todas as condições para, sozinhos, voltarmos aqui, para o 7. Me arrisco aí, vocês não enxergaram nada. Deu para ver. Então, Kardec pergunta, né? Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos chamam, ou seja, pelos seus pensamentos os atraem. Questão de sintonia vibratória. Nós temos, Kardec enumera como 3 tipos de obsessão.
Nós não vamos nos aprofundar muito nelas porque entra uma questão mais técnica. Porém, os grupos de estudos dessa casa, nós estudamos. E aí a gente convida a todos que queiram participar e entender melhor como se dá esses fenômenos, estão todos convidados. Obsessão simples, quando um espírito se aproxima sobre o outro, sugestionando certos pensamentos, de forma psíquica. Ele vai induzindo, ele vai nos colocando na mente pensamentos repetitivos, até que em um determinado momento, se nós não estivermos muito vigilantes, nós acabamos cedendo. Fascinação, ilusão. Quando os espíritos produzem uma ação direta ao espírito sobre o pensamento do médium, que lhe paralisa o raciocínio. Ou seja, vem aqueles pensamentos que se tornam repetitivos e nos ilude. Aqui já é num estágio mais avançado, porque a obsessão ela tem que ser tratada. E Kardec nos coloca aqui como o terceiro, a subjugação, que é uma construção que paralisa a vontade daquele que sofre, no caso o médium. Ele está sobre o efeito do espírito. Tá? Como lidamos com isso? Nós vamos ver na sequência as causas. Mas o importante é nós estarmos vigilantes, termos obras importantes, edificantes, próximos a nós, procurarmos aprender sobre o tema, sobre aquilo que nos fragiliza, evitarmos certos conflitos, buscarmos a nossa evolução moral. Herculano Pires, lá no livro Obsessão, vai nos dizer assim: não só no plano psicológico verificam-se as obsessões, mas também na patologia geral. Sintomas de doenças infecciosas são transmitidas por entidades espirituais enfermiças a pessoas sãs. O que Herculano Pires quer nos trazer aí? O que ele está nos dizendo? É que existem espíritos doentes que, quando se aproximam de um indivíduo, ele pode o prejudicar a tal ponto de afetar a sua saúde. Não só psicológica, gente. Não só psicológica. Dr. Bezerra de Menezes fala que nem toda loucura é loucura. Porém, uma obsessão não tratada pode levar a uma loucura. Ok? O importante, eu acho que a base de tudo está nos nossos pensamentos. Nosso pensamento, a nossa mente é uma fonte poderosa de emissão de ondas. Eu estava observando quando a nossa irmã Cida aqui estava fazendo a prece, e ela citou que nós projetássemos o nosso pensamento naqueles entes que já partiram. Ou seja, nós estamos utilizando a nossa força mental. Todos nós temos essa capacidade. Quando nós estamos aqui e pensamos num ente, num familiar que já partiu, ou que ele está doente, deste recinto ele vai receber essa vibração. André Luiz explica isso com maestria. Isso aqui é muito sério, viu, gente? Um templo de oração, um templo de caridade, uma casa espírita, outras casas religiosas sérias são aptas, assim como essa, de tratar a obsessão.
Importante que façamos a nossa parte, com a nossa reforma íntima, com a nossa consciência. Ainda as causas, eu trouxe algumas, pode ver, não é muitas, né? As causas mais frequentes da obsessão: problemas reencarnatórios. Hoje nós estamos aqui de uma forma muito civilizada, mas todos nós aqui, lá nos primórdios, já fomos muito atrasados. Muitos de nós aqui já cometeu muitas barbáries. Nós já se alimentamos do nosso próprio semelhante. E por vezes lá atrás, em outras reencarnações, problemas reencarnatórios, nós criamos desafetos. E aí esses desafetos não cessam com a morte do corpo físico. Lembremos que nós somos espíritos, que vai continuar a nossa caminhada. Ou seja, não vai parar com a nossa morte do corpo físico. Tendências viciosas é um outro facilitador, é uma outra chave para atrairmos os obsessores. Jogos de azar, jogos a dinheiro, drogas, o alcoolismo excessivo, frequências em bares, desejo de fazer os outros sofrerem, ignorância. Lembrem daqueles espíritos maldosos, aos que fazem isso por simples ignorância. Há também aqueles outros que estão hipnotizados no erro, que fazem isso simplesmente para fazer o mal. Sentimentos de vingança, ódio, egoísmo excessivo, vaidade exagerada, apego a pessoas por ligações afetivas do passado, nossos entes queridos. Às vezes nós somos egoístas. Amava muito meu pai e minha mãe, e eu não aceito que eles já desencarnaram. Pronto. Eu posso atrasar a caminhada evolutiva deles, fazendo aí uma obsessão de encarnado para desencarnados. Ou os pais aqui perderam um filho, mesma coisa. Tá? E isso acontece, viu, gente? Acontece. Muito comum. Ambições desmedidas. Às vezes todos nós temos ambições na vida, porque nós vivemos numa questão material, mas o excesso, isso também é prejudicial. A matéria, lembram lá das ondas? Nos atrai para uma vibração mais baixa. Então temos que ter cuidado nisso. Muito cuidado. Questão dos bar. Pena que não ficou legível aí no meu computador. Está um indivíduo aqui, não sei se dá para enxergar mais ou menos. Tem um indivíduo aqui bebendo. Olha por quem ele está cercado. Os benfeitores espirituais estão lá do lado de fora, até tentando o auxiliar. Aqui, ó. Porém, lembremos, né, nas obras, Kardec nos traz isso. Nós temos o livre-arbítrio. Então, quer ir para o bar, vai. Mas a cada um conforme as suas obras. É duro, né? Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer assim, ó: do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Ou seja, quando nós somos invigilantes, temos uma vida, digamos, promíscua, nós estaremos correndo um grande risco, ok? Conexão, sintonia. Manuel Filomeno de Miranda
nos traz uma reflexão que eu quis trazer aqui a público. No que diz respeito ao problema da obsessão espiritual, o paciente é o agente da própria cura. Ou seja, o que o Emmanuel Filomeno de Miranda quer dizer aqui? Que a partir do momento que nós estamos com uma boa condição moral, vigilantes, praticamos o bem, praticamos o Evangelho no lar, assistimos palestras em centros espíritas, em casas religiosas, seja ela qual for, nós estamos mantendo a nossa vibração elevada, ouvindo boas músicas. Aqui tem um ser que não está carregando, vamos ver se vem, que ele consegue elevar a sua elevação através da prece, meditação. Importantíssimo fazermos, importantíssimo, ao acordar, no final do dia, fazer uma reflexão. Nós tendo isso por hábito, nós já conseguiremos normalizar ou modular a nossa vibração, a nossa sintonia. Por vezes, quando nos encontramos num estado obsessivo, é muito comum não lembrarmos nem de como fazer o Pai Nosso. Quantas vezes vamos tentar fazer o Pai Nosso e nós esquecemos do Pai Nosso? Todo mundo sabe agora. Normal. Porque nós estamos fragilizados. Lembra do 4? Vamos lá para o 4 de novo. Nós estamos com a nossa sintonia, vibração baixa. Mas aí, vou voltar no cisma. Não lembro do Pai Nosso, eu preciso fazer uma prece para melhorar a minha vibração. Tem um J aqui. O que o J quer dizer? A quem recorremos? Jesus. Estou tão fragilizado, para não dizer obsediado, que eu não lembro de fazer a prece. Jesus, pede ajuda. Está lá o J. Jesus. Os benfeitores espirituais, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não deixam nós sem o auxílio. Eu estou vendo o pessoal aí espichando para ver. Quem é que tem esse livro em casa? Quem não tem? Olha só, gente, eu vou dizer para quem não tem, tá? Tá perdendo tempo, tá? Olhem aqui na sociedade. Eu comprei esse livro ali, ó, um livro de Herculano Pires, uma raridade, paguei R$5 no sebo de livros usados da sociedade. Eu comprei uma raridade aqui no sebo da sociedade. Aqui tem o Evangelho de Lucas, de João, de Mateus. Isso aqui é uma obra raríssima, paguei R$10. O Evangelho no Lar vai ajudar não só nós, mas ele cria uma egrégora na nossa casa de proteção. Ele cria como se fosse um escudo. Ah, meu filho não quer fazer, meu marido não quer fazer. Faça sozinho. Faça sozinho. Eles irão se beneficiar. Sem contar, lembrem do escudo, que irá fazer com que a vibração do lar, tá? Olha só, estou falando lar, não estou falando casa. Vai se expandir, criando um bloqueio às baixas vibrações. A Cida já está me fazendo um sinal. Ele pediu. Kardec ainda vai nos dizer o seguinte: as imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. O que Kardec quer dizer? Uma coisa que nós já sabemos aqui repetitivamente. Todas as palestras aqui alguém fala algo disso.
Neuza, semana passada, falou também. Dona Doroti, quando tocou na questão das famílias também. Nós temos que fazer a nossa parte, a nossa reforma íntima, a nossa questão moral. Não é fácil, não é, mas nós temos que fazer. Como combater? Herculano Pires vai dizer, e eu tirei dessa obra aqui, apesar que tem no livro dos médiuns também, capítulo 23, quem quiser ler em casa, quem não quiser ler pode baixar na internet. Capítulo 23. Como combater? Cultivar a prece. Quando eu digo cultivar a prece, faça qualquer prece. Medite em casa. Utilize o exercício da respiração. Há pouco nós fizemos aqui, mas faça com frequência. Se demore pensando na respiração, ouça a sua respiração no momento da meditação. Compreenda o que é a obsessão. Como? Participando de grupos de estudo. Várias casas oferecem grupos de estudo. Esta casa tem às segundas, aos sábados à tarde, às quintas com a nossa irmã Maria Inês à distância. Então, a co-irmã Kardec ele também tem vários grupos de estudo. Isso vai nos ajudar muito a sair deste estado de obsessivo. Aceitar os semelhantes como eles são. Não julgar. O julgamento é péssimo. Nós só devemos julgar uma coisa: os pensamentos que chegam até nós. Isso o médium tem que filtrar, tem que avaliar. Nós temos que julgar se aquele pensamento que chega até mim é de um espírito bom, um benfeitor que está aqui nos assessorando, que está nos assistindo a cada um de nós, ou se é de um espírito leviano, sem ética, um zombeteiro, que quer nos insinuar coisas. Então, é para isso que vale essa questão do julgamento. Vigiar os pensamentos, sentimentos e palavras. Muito cuidado com as palavras. Às vezes em casa, no lar, a gente fala algumas palavras. E eu ouvi uma vez de um palestrante dizendo que a palavra dita é como um prego numa madeira. Depois tu vai lá, se desculpa, daí tu retira o prego. Mas a madeira ficou marcada. Então a gente tem que ter muito cuidado. É nesses momentos que a gente dá brecha a esses irmãos nos acessarem. Não se considerar vítima. Os espíritos são muito inteligentes, então às vezes a gente se vitimiza e nós não fazemos a nossa parte. Tanto do lado de cá como do lado de lá, os espíritos superiores, os benfeitores, como os desencarnados, os desafetos, conseguem ler a nossa mente. Então, cuidado com essa questão de vitimização. Não cultivar a depressão. Mas é difícil, é difícil. Tipo, fugir de mídias que nos proporcionam isso, tipo o jornal, o Evangelho no Lar. E estudar o Espiritismo. Estudar o Espiritismo, grupos de estudo. André Luiz vai nos dizer assim: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente, repetitivamente, sistematicamente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. André Luiz. Tem uma passagem muito interessante, importante, pena que não vai dar tempo de ler, que está em Marcos, onde está em Marcos 5:1, o endemoniado de Geraseno. É fantástica essa passagem. Então assim,
aqui, só aqui tem uma palestra, um ensinamento, onde Jesus tira um espírito de um endemoniado, vamos dizer assim. Só que isso é um texto riquíssimo. Até vou pedir para alguém postar na nossa rede, para nós não avançarmos aqui, porque isso aqui é riquíssimo o conteúdo que nos traz aqui. Para finalizar, eu vou ler um trechinho bem rapidinho do Evangelho, pegar na essência, que diz o seguinte: capítulo 10, para quem quiser olhar em casa ou assistir depois, item 6, tá? Diz assim, aqui: na prática do perdão e no bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material quando exercemos o perdão, ou seja, nos perdoar e perdoar aqueles que nos obsidiam, aqueles que tentam a vingança, porque quando eles tentam a vingança, na verdade, lá atrás nós cometemos algo. Então, esses irmãos são nossos irmãos, esses desafetos estão ligados a nós porque algo nós cometemos. Ainda Kardec nos diz assim aqui: sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente seu ódio além do túmulo, aqueles contra os quais conservam rancor. Por isso o provérbio que diz: morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. Voltando, lembrando, nós somos espírito imortal. O espírito mau espera que aquele a quem mal esteja preso ao corpo, ou menos livre, para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Em suas mais caras afeições, ou seja, naquilo que para nós é mais caro, o que lá no nosso íntimo é mais fácil de nos atingir. Bem, meus irmãos, o que tínhamos para hoje era isso. Agradeço a paciência de todos. Muito obrigado.